Oi, gente, vamos falar de execução trabalhista hoje? Pois então, o tema da hora é a atualização, critério de atualização dos créditos trabalhistas. Uma matéria que há muito tempo vem ocupado o pensamento e também o Poder Judiciário Trabalhista em discussões em diferentes níveis e em diferentes processos sobre qual o melhor critério a ser utilizado. Até 2015 havia mais ou menos um entendimento pacífico de usar TR como critério de atualização dos créditos trabalhistas, o que é muito maluco, porque na verdade, se vocês lerem o artigo 39 da Lei 8.177, que na verdade é oriunda de uma medida provisória da década de 90, que depois foi convertida em lei. Esse artigo não fala de correção monetária, ele fala de taxa de juros. E há uma diferença entre o que são juros e o que é a correção monetária. Juros é aquele valor que se soma ao crédito que é devido como uma forma de, entre aspas, indenizar ou de dar algum retorno àquele credor pelo tempo em que ele esperou para receber por aquele dinheiro. Correção monetária é simplesmente a reposição da perda. Ou seja, quando a gente está falando de critério de correção monetária, a gente está falando simplesmente de calcular. Se eu tinha um crédito de R$ 1.000 de um salário que eu tinha que ter recebido, não recebi esse salário, sei lá, em julho de 2016, o salário não foi pago. Eu tive que posteriormente procurar um advogado e entrar com uma ação trabalhista para reaver o meu salário que não foi pago, o meu crédito que foi retido de forma ilícita por aquele que me empregava na época. Pois bem, eu ajuizo uma demanda trabalhista, discuto esse direito. Se eu tiver o direito reconhecido em uma decisão judicial, na hora em que o Estado determinar o pagamento desse crédito, não pode ser o mesmo valor nominal do salário lá de julho de 2016, porque, com certeza, aquilo que eu conseguia comprar, por exemplo, em julho de 2016, com R$ 1.000, hoje eu já não compro mais em função da inflação, da mudança no preço das mercadorias de lá até agora. Correção monetária é exatamente o cálculo dessa perda do poder aquisitivo daquele valor nominal de dinheiro e a colocação dessa perda somando ao valor originário para que eu receba hoje o equivalente ou o mesmo que esses R$ 1.000 valiam em julho de 2016. E existem vários critérios para aferir essa perda: o INPC, o CUB, o IPCAE. Então, aí a TR foi utilizada, a taxa referencial, que na verdade é uma taxa de juros e não de correção monetária, começou a ser utilizada na Justiça do Trabalho justamente com esse desvio. Apesar da literalidade do artigo 39 da Lei 8.107, começou a ser utilizada como um critério para aferir a perda. Quando, na verdade, a TR, taxa referencial, não é o resultado de um cálculo daquilo que se alterou no preço das mercadorias do período em que eu deveria ter recebido o crédito até o período em que esse crédito efetivamente for pago. E esse é o conceito de um critério de correção monetária. O INPC e o IPCAE, por exemplo, fazem exatamente isso. O IPCAE, que é um critério criado no início da década de 90, é um cômputo do valor das principais mercadorias de consumo necessário nas principais capitais do país. E aí a verificação do estudo é o quanto o valor daquela mercadoria, vestuário, alimentação, etc., alterou do momento em que eu deveria ter recebido o valor que me pertence até o momento em que esse valor efetivamente será pago pelo meu devedor. Aí nós estamos realmente falando de um critério de correção monetária, ou seja, não é juros, não é nenhum ganho do trabalhador ou da trabalhadora, é simplesmente a correção do valor para que aquilo que eu conseguia comprar com aquele valor nominal lá quando eu devia ter recebido o meu salário, eu consiga hoje também adquirir com aquilo que será pago depois de tanto tempo em razão de uma demanda judicial trabalhista. Como eu dizia a vocês, até 2015
apesar da literalidade do artigo 39 da Lei 8.177, de falar em taxa de juros, a TR era considerada o critério de correção monetária que devia ser utilizado nos créditos trabalhistas. O problema é que desde 2017, mais exatamente desde setembro de 2017, a TR não é mais atualizada. O valor ficou estagnado. Para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem uma dívida e considerarem que esse valor teria que ser pago em setembro ou em outubro de 2017 e atualizarem pela TR até junho de 2020, o valor vai ser exatamente o mesmo, ou seja, não haverá qualquer atualização. O Banco Central do Brasil tem no site um aplicativo, um recurso chamado Calculadora do Cidadão, em que é possível fazer essa conta, lançar ali o valor histórico, pedir para atualizar de 2017 até agora e comprovar que a atualização é igual a zero, não há atualização nenhuma. E é em razão disso que se começou a discutir nos processos trabalhistas a impossibilidade de usar a TR como taxa de correção monetária. São duas questões. Uma questão é o próprio conceito de TR, não há para obtenção do valor percentual de atualização da TR, não há consideração da perda de capacidade de consumo, como, por exemplo, acontece no INPC e no IPCAE. E também o fato de que ali o que eu tenho é uma taxa de juros. Então, a questão formal é: a lei prevê uma taxa de juros, não um critério de correção monetária. E isso já seria suficiente para que ele não fosse aplicado como critério de correção monetária. Mas a segunda questão é de fundo. A TR não está mais sendo atualizada. Portanto, não há mais condição de utilizá-la como critério de correção monetária porque ela nada corrige. E, em função disso, como eu disse a vocês, começou uma discussão, tanto no STF quanto no TST. E o STF acabou julgando algumas ações diretas de inconstitucionalidade e compreendendo, e inclusive foi fixada uma tese jurídica sobre isso, que uma taxa de reposição que não corrige nada não pode ser utilizada como critério de correção monetária. E é interessante ver isso, a decisão é do ministro Luiz Fux. O fundamento principal é porque afetaria o direito de propriedade. Não está falando nessa decisão especificamente dos créditos trabalhistas, mas veja, crédito trabalhista, por força do artigo 100 da Constituição, é um crédito de natureza alimentar. Portanto, com muito mais razão, há de haver a reposição da perda sofrida pelo trabalhador ou pela trabalhadora desde o momento em que ele tinha direito de receber o crédito até o momento em que esse crédito efetivamente será pago numa ação trabalhista. Logo, essa decisão do STF e essa tese jurídica que foi firmada em 2017, dizendo justamente que um critério de correção que nada corrige afeta o direito de propriedade, serve para a Justiça do Trabalho, justamente para demonstrar que não é razoável, que não atende à função, que esvazia o conteúdo da função, aplicar uma taxa de correção que nada corrige. Eu repito a vocês, o valor, se vocês forem atualizar pela TR, um valor de setembro de 2017 até agora, ele fica exatamente o mesmo. O que significa dizer, não há correção. E é porque não há correção que o STF já decidiu, nessas ações que estou referindo a vocês, que a TR não pode ser utilizada como um critério de atualização de créditos. Bom, a partir dessas decisões do STF, a Justiça do Trabalho, o TST, muda o seu entendimento, um entendimento que estava firmado até 2015, e passa a dizer realmente não é possível considerar um critério de correção que não corrige. E começa a aceitar o uso do IPCAE, que realmente é essa taxa que se obtém a partir do cálculo do custo de vida nas principais cidades brasileiras e em relação àquelas mercadorias que são necessárias para a sobrevivência, começa a aplicar então o IPCAE para atualizar créditos trabalhistas. Só que aí vem a reforma, a Lei 13.467, e altera dois dispositivos da CLT, especialmente o 879, depois vai alterar o 889 quando vai falar do depósito recursal para referir também esse critério de correção, mas especialmente o 879 introduzindo lá no parágrafo, num dos parágrafos desse dispositivo, a ideia de que os créditos trabalhistas devem ser corrigidos pela TR.
Vocês sabem muito bem como a reforma trabalhista foi processada e aprovada no parlamento. Vocês lembram, né? Era um projeto de lei com 12 artigos, não tinha nada disso dentro do projeto de lei, e lá dentro do parlamento, depois do relatório do deputado Rogério Marinho, ele simplesmente altera completamente o perfil desse projeto de lei e passa a ser um projeto super extenso que altera mais de 200 artigos da CLT. Tramita numa velocidade ímpar. Todas as emendas acolhidas na Câmara que fazem desse projeto inicialmente pequeno um mega projeto de lei de profundas alterações na legislação trabalhista, chegam ao Senado com muita rapidez e no Senado todas as emendas então propostas são rejeitadas numa sessão em que o relatório sequer é lido. O relator Ricardo Ferraz considera lido o relatório sem fazer realmente a leitura e é aprovado a toque de caixas num parlamento, diga-se de passagem, de portas fechadas, e nós não estávamos em época de pandemia, mesmo assim. Não foi permitida a discussão pública sobre o conteúdo dessa reforma. Aprova-se, então, a Lei 13.467, que entra em vigor em novembro de 2017 com essa alteração, tentando trazer de volta a TR como critério de correção dos créditos trabalhistas. Mas a Justiça do Trabalho segue em larga medida aplicando o IPCAE exatamente por essa razão que eu conversei com vocês, porque a TR não está atualizada, não está completamente estagnada, não corrige nada, não é que corrige pouco, não é que é um critério pior do que o IPCAE, é um critério nenhum. Não há absolutamente nenhuma correção quando se aplica a TR a partir de 2017. E é em razão disso que o entendimento continua se consolidando na jurisprudência trabalhista no sentido de que a partir dessas decisões proferidas pelo STF é preciso observar o IPCAE, que é critério de correção, em lugar da TR, que é uma taxa de juros cujo valor está completamente estagnado. Pois bem, só que aí uma entidade ligada às instituições financeiras ajuizou essas ADC 58 e 59, ações diretas de constitucionalidade, pedindo que o STF declare a constitucionalidade dessas duas alterações da Lei 13.467 na CLT, com o efeito justamente de dizer que na Justiça do Trabalho o critério de correção tem que ser a TR. A questão preciso que a gente analise a questão a partir da perspectiva de que nós não estamos só discutindo uma compreensão jurídica acerca de uma matéria. Eu vou dizer de novo para vocês, vou insistir nesse ponto. Uma coisa é escolher entre critérios de correção que corrigem de forma diversa. E nós temos, como eu disse a vocês, nós temos vários critérios de correção monetária. Alguns são mais vantajosos, outros são menos vantajosos. E nós poderíamos estar, então, discutindo se na Justiça do Trabalho, tratando-se de crédito alimentar, de uma relação jurídica que está na centralidade da nossa sociedade, de um direito que é considerado fundamental, que está lá no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição, se o critério a ser utilizado é o mais vantajoso ou o menos vantajoso. Inclusive porque o critério que se utiliza para corrigir créditos trabalhistas tem direta relação com a forma como o Estado encara o descumprimento dos direitos fundamentais. O que eu quero dizer com isso? Se não é um bom negócio descumprir a ordem jurídica, se é realmente uma ilicitude deixar de pagar, por exemplo, créditos trabalhistas que são devidos, o Estado precisa responder com a maior energia possível ao descumprimento desses direitos, porque aí o recado social que se passa é justamente esse, não descumpre, paga tempestivamente os salários, porque se descumprir e se for ajuizada uma ação trabalhista para discutir esses créditos, e se esses créditos alimentares forem reconhecidos como devidos, eles serão atualizados pelo critério mais vantajoso possível, porque, afinal de contas, a ordem jurídica precisa ser respeitada, porque nós temos um número muito grande de empregadores que respeitam essa ordem jurídica e que, portanto, estão sendo desconsiderados se o Estado, de alguma maneira, privilegiar os maus pagadores, os empregadores que não cumprem com os seus deveres em relação àquelas pessoas cuja força de trabalho exploram. Pois bem, então nós poderíamos estar fazendo essa discussão, mas não é disso que se trata. A discussão que se está fazendo é entre aplicar
um critério de correção monetária, seja qual for, mas um critério que realmente corrija o poder de compra de determinado valor durante o período entre aquele que era devido crédito e aquele que efetivamente esse crédito será pago, e um critério de juros, que é a TR, a taxa referencial, que nada atualiza. Então, o que nós estamos discutindo é se os créditos trabalhistas devem ou não ser atualizados quanto ao poder nominal de compra dos valores que forem inadimplidos, que não forem pagos aos trabalhadores e trabalhadoras. Estamos falando disso porque, vejam, nós só vamos utilizar um critério de atualização, de correção monetária, quando nós já tivermos um valor devido. Numa ação improcedente, isso não vai ser discutido. Mas, se o Estado reconhece que um direito alimentar não foi cumprido, na hora de cobrar esse direito alimentar é que vai aplicar um critério de atualização monetária. A outra questão que a gente precisa pensar quando reflete sobre isso é que esse critério de atualização monetária, que na verdade não sequer trata de correção monetária, que é a TR, não é aplicado em absoluto quando qualquer de nós tiver um contrato bancário, por exemplo, não honrado. Quando as instituições financeiras atuam como credoras nesses contratos de empréstimo consignado, de empréstimo através do uso do cartão de crédito, de empréstimos através do cheque especial, os juros aplicados não serão aqueles de 0,5% ao mês de poupança, como se pretende para os créditos trabalhistas, e o critério de correção monetária não será a TR. Com certeza não será a TR. Cada contrato bancário tem lá especificado o critério de correção que será utilizado caso haja inadimplemento do crédito. E vocês podem observar, praticamente todos nós temos, porque praticamente quase, né? Muitas pessoas não têm, é verdade, mas muita gente no Brasil, para vocês terem uma ideia, pelos dados oficiais, mais de 66% das famílias brasileiras são endividadas. E esse é um dado de 2019, portanto, de antes da pandemia e dessa crise aguda que a gente está vivendo. Então, todas essas famílias sabem muito bem o que é ter um contrato bancário e quais são os critérios utilizados para a cobrança desse valor quando ele não é cumprido tempestivamente. E os critérios cobrados, as taxas de juro são taxas, também está lá no site do Banco Central, vocês podem entrar e dar uma olhadinha. Cada banco tem as suas taxas de juros, que variam bastante, que são valores bem elevados, e o critério de correção monetária é um desses critérios, dependendo do tipo de contrato, um desses critérios que realmente atualizam o valor ou a perda do valor de consumo, da capacidade de consumo de determinado valor nominal, desde o momento em que ele tinha que ter sido pago até o momento em que ele efetivamente será cobrado e pago. Apenas na Justiça do Trabalho é que há essa insistência de que haja reposição nenhuma, correção nenhuma dos créditos trabalhistas. E justamente na Justiça do Trabalho em que se discutem créditos de natureza alimentar numa realidade que nós sabemos que conta com quase 13 milhões de pessoas desempregadas. E nós também sabemos, quem lida com a Justiça do Trabalho sabe disso muito bem, quem ajuiza a ação trabalhista, como regra, é porque já perdeu o posto de trabalho, porque como a gente não reconhece o direito de proteção contra a despedida, que está lá no inciso 1 do artigo 7º da nossa Constituição, e segue dizendo que no Brasil é possível despedir sem dizer porquê, é muito difícil que uma trabalhadora ou um trabalhador ajuizem a ação trabalhista enquanto ainda estão trabalhando. Então, como regra, eles primeiro perdem o emprego para depois ajuizar a ação trabalhista. De acordo com o CNJ, no Justiça em Números, a maioria dessas ações versam sobre verbas rescisórias, o que significa dizer que essas pessoas perdem o emprego, não recebem ou não recebem corretamente as verbas que deveriam receber quando da despedida e ajuizam a ação trabalhista, inclusive para cobrar isso, saldo de salário, diferenças de fundo de garantia, aviso prévio, férias vencidas, etc. Pois bem, o que nós estamos falando quando tratamos de aplicar ou não a TR aos créditos trabalhistas é justamente a possibilidade ou não de que esses valores
cuja natureza alimentar está lá reconhecida no artigo 100 da Constituição, sofram ou não uma atualização. Não é juros, é simples atualização para que eles representem o mesmo que representavam quando deviam ser pagos e não foram. Portanto, se era possível comprar 5 cestas básicas com esse valor, quando ele devia ter sido alcançado ao trabalhador, é preciso que o valor pago na execução trabalhista também permita a compra de 5 cestas básicas. Se aplicarmos a TR, isso não vai acontecer, porque a TR, repito, não atualiza nada, absolutamente nada, desde 2017. Bem, a medida liminar concedida no sábado 27 de junho pelo ministro Gilmar Mendes suspende todos os processos trabalhistas que discutem esse critério de correção monetária. E aí a gente fica diante de um impasse, porque todos os processos que entram na fase de execução necessariamente vão precisar ter fixado qual critério para a atualização dos créditos trabalhistas. Então, em princípio, é possível pensar que essa ordem de suspensão atingirá absolutamente todos os processos em fase de execução, o que significa paralisar completamente a Justiça do Trabalho. Há a possibilidade também de que se interprete que, na verdade, só precisam ser paralisados os processos em que haja discussão sobre qual o critério de correção monetária. Existem alguns entendimentos de que seria possível, nesse caso, seguir processando a execução pela TR e deixar apenas a discussão sobre a aplicação do IPCAE para ser enfrentada quando da decisão de mérito dessas ações diretas de constitucionalidade. Só que isso implicaria concretamente aplicar a correção nenhuma para os créditos trabalhistas e não se sabe por quanto tempo, porque tudo vai depender de quando as ações de constitucionalidade serão examinadas e a gente sabe que não há uma ordem obrigatória de colocação em pauta dessas ações, porque se tivéssemos, por exemplo, a ADI 1625, que é da década de 90, que trata justamente do inciso 1 do artigo 7º, já teria sido julgada e até hoje ela não foi. Então, nós corremos o grave risco de permanecer aplicando a TR e aí, então, julgar ou considerar, ter o efeito concreto do julgamento da ADC materializado nas relações de trabalho, sem necessidade sequer de pronúncia quanto ao mérito por parte do STF. E, claro, há ainda o caminho de seguir cumprindo as decisões do STF no mérito em relação a essa matéria, especialmente essa tese jurídica firmada em 2017 e que continua válida, no sentido de que a TR não pode ser utilizada como critério de atualização monetária, porque nada atualiza. E aí, nesse sentido, não haveria como suspender as execuções trabalhistas, sob pena de paralisar toda a Justiça do Trabalho, e também não haveria como aplicar a TR por não ser um critério que efetivamente gere qualquer tipo de atualização nesses créditos. É uma encruzilhada, vai depender de como aqueles que lidam diretamente com o direito do trabalho vão se posicionar. É claro que ainda há possibilidade e necessidade até de que essa decisão monocrática vá para o pleno para saber se ela será chancelada ou não. O fato é que é uma decisão que atinge, de algum modo, praticamente todos os processos com decisões de procedência ou parcial procedência que hoje tramitam na Justiça do Trabalho. Mas muito mais importante do que saber o que vai acontecer em relação a isso e como se posicionarão, especialmente as advogadas e advogados que atuam na Justiça do Trabalho, é compreender a importância dessa atualização para a reposição das perdas e para esse recado social. Afinal de contas, é um bom negócio descumprir direitos fundamentais? Ou quem tem uma ordem jurídica vigente e quem age dentro de uma sociedade que se diz um Estado democrático de direito deve ser compelido e estimulado a fazer valer essa ordem jurídica? A gente tem aqui um problema que versa inclusive sobre a questão da concorrência leal, porque na verdade toda vez que de algum modo se estimula a judicialização dos conflitos ou inadimplemento de direitos fundamentais como um bom negócio, nós estamos privilegiando aqueles que não cumprem os direitos fundamentais em detrimento de todos aqueles que os cumprem, inclusive permitindo a promoção de concorrência desleal, aquela tese lá do dumping social que nós já discutimos em outro vídeo. Bom, o nosso vídeo de hoje fica por aqui.
Eu espero que tenha sido pelo menos instigante para que vocês pensem sobre esse assunto, porque esse é um assunto que, da maneira como ele for conduzido, pode inclusive precipitar aquilo que, infelizmente, muitas pessoas, inclusive ligadas ao mundo do trabalho, defendem, que é a extinção da justiça do trabalho. Uma justiça do trabalho, um poder judiciário, uma estrutura de poder judiciário diferenciada para cuidar da relação de trabalho, só se justifica se for efetiva, só se justifica se efetivamente fazer valer os direitos trabalhistas. Se estiver paralisada ou se simplesmente premiar os maus pagadores, permitindo que eles paguem o mesmo valor nominal que deviam em 2017, em 2020 ou 2021, não sei se fará sentido continuar tendo justiça do trabalho no Brasil. E nós não podemos esquecer que essa é uma estrutura fundamental num Estado capitalista de produção, porque dá voz à classe trabalhadora e promove a reparação, mesmo que tardia e parcial, de danos que dizem diretamente com a sobrevivência física de quem depende do trabalho para sobreviver. E numa sociedade capitalista, a maioria das pessoas depende do trabalho para sobreviver.